Existem momentos que dividem a vida em antes e depois. O meu foi numa quinta-feira de janeiro, quando abri a porta e dei de cara com Matheus. 2 anos mais velho, bronzeado, com aqueles olhos verdes penetrantes e a tatuagem de obturador no braço. A presença magnética de sempre. Ele estava ali, sem avisar, depois de 2 anos de silêncio. Meu nome é Rafael, tenho 24 anos. Naquele momento, senti meu estômago revirar, não de medo, de reconhecimento, daquilo que você enterra tão fundo que finge que nunca existiu. Vim buscar o que você me deve, Rafael. A voz dele era grave, firme, mas carregada de algo que eu não conseguia identificar. Raiva, mágoa, as duas coisas misturadas. Eu não te devo nada, Matheus. Menti. Claro que menti. E ele sabia. Dava para ver nos olhos dele. Naquele verde intenso que parecia enxergar através de todas as camadas que eu tinha construído nos últimos 3 anos. Não? Você prometeu que ia manter contato. Disse que a gente ia conversar, que a distância não ia mudar nada. E o que você fez? Sumiu. 2 anos, Rafael. 2 anos sem uma mensagem, sem uma ligação, sem nada. Senti o mesmo calor de 3 anos atrás, no jantar de casamento dos nossos pais. O calor daquele primeiro olhar proibido. Matheus entrou sem pedir, invadindo meu apartamento minimalista e controlado. Olhou ao redor com ar crítico. Bonito. Meio vazio, mas bonito. Combina com você. O que você quer, Matheus? Ele se virou. Pela primeira vez, vi algo além da raiva. Vi mágoa e abandono. Eu quero entender por quê. Por que você me cortou da sua vida como se eu não significasse nada? Como se aquele jantar nunca tivesse acontecido. Como se você não tivesse sentido o que eu senti. Meu coração disparou. Não era possível que ele estivesse falando sobre aquilo. Sobre aquele momento. Aquele olhar. Aquela sensação de que o mundo tinha parado e só nós dois existíamos, mesmo com meu pai e a mãe dele ali, conversando sobre a lua de mel, alheios à tempestade que estava nascendo entre os filhos deles. Eu não sei do que você está falando. Segunda mentira. Pior que a primeira. Matheus riu. Não foi uma risada de alegria. Foi amarga, cortante, como se ele tivesse esperado exatamente essa resposta, e ainda assim, doesse ouvir. Claro que você sabe. Você sempre soube. A diferença é que eu tive a coragem de ir embora, de colocar um oceano de distância entre a gente porque eu sabia que se ficasse, eu ia ter que enfrentar aquilo. E você? Você ficou aqui, na sua vidinha segura, ignorando, fingindo que não existia. Ele se aproximou. Tão perto que eu sentia o cheiro dele. Uma mistura que me fazia lembrar de tudo que eu queria esquecer. Você me deve honestidade, Rafael. Você me deve a verdade. E eu não vou embora até conseguir isso. Eu deveria tê-lo mandado sair. Mas não fiz. Passei 2 anos aliviado com a distância, mas agora ele estava de volta. E eu não tinha para onde correr. Você não pode ficar aqui. Minha voz saiu fraca, sem convicção. Posso sim. Vou ficar até você parar de mentir. Para mim e para você mesmo. Ele largou a mochila no chão, ao lado do sofá. Como se estivesse marcando território. Como se já tivesse decidido que aquilo não era uma visita, era uma invasão. Matheus, isso é ridículo. Você não pode aparecer do nada e... E o quê? Exigir honestidade? Ridículo é passar 2 anos tentando te esquecer, Rafael. Tentando convencer a mim mesmo que imaginei tudo. Ele respirou fundo, a voz perigosa. Ridículo é voltar e descobrir que você vive como se eu nunca tivesse existido. O silêncio pesou. Eu não queria isso, Matheus. Não queria o quê? Que eu voltasse? Ou que te fizesse lembrar do que você tenta esquecer? As duas coisas. Mas admitir isso seria abrir uma porta que eu tinha trancado e jogado a chave fora. Ele foi até a varanda. O calor de janeiro invadiu o apartamento. Sabe o que percebi? Ele não se virou. Que você prometeu manter contato porque era o mais fácil. E quando fui embora, você ficou aliviado. O problema tinha se resolvido sozinho. Cada palavra era uma facada verdadeira. Não foi assim. Mais uma mentira. Mas dessa vez minha voz tremeu. E ele ouviu. Matheus se virou, me encarando pelo vidro. O sol iluminava seu rosto.
E senti como se os últimos 3 anos tivessem desaparecido. Como se ainda estivéssemos naquele jantar. Então me explica. Preciso saber se fui o único idiota que ficou acordado depois daquele jantar, tentando descobrir como conviver com o fato de querer quem nunca poderia ter. Minha respiração falhou. Ele tinha dito o que eu não tinha coragem de pensar. Ele entrou e fechou a porta, me olhando com intensidade. Você vai entender o que me deve em breve, Rafael. Muito em breve. A ameaça não estava nas palavras, estava no jeito que ele me olhava. Como se pudesse ver tudo. Como se todas as minhas defesas fossem transparentes para ele. Eu não vou embora. Vou ficar aqui até conseguir o que vim buscar. E o que você veio buscar? Ele sorriu. Mas não foi um sorriso feliz. Foi um sorriso de alguém que tinha perdido algo importante e estava determinado a recuperar, não importava o custo. A verdade. A sua. A minha. A que a gente nunca teve coragem de dizer. Mateus explorou o corredor e voltou. Tem colchão extra? Ou vou pro sofá? Você não vai ficar. Vou sim. A não ser que me coloque pra fora à força. E você não vai fazer isso. Ele estava certo. Tem um colchão no armário do corredor. Ele assentiu aliviado. Obrigado. Passou por mim, tão perto que nossos braços quase se tocaram. Naquele quase, senti todo o peso dos últimos 3 anos. Você vai entender o que me deve, Rafael. Em breve, você vai entender. Ele pegou o colchão, montou um improviso na sala e se instalou ali como se aquele fosse o lugar dele. Como se sempre tivesse sido. Voltei para o meu quarto. Mateus tinha voltado e não ia me deixar fugir. Lá fora, ouvia os sons dele se acomodando. Sons de alguém que estava ficando. Eu estava com medo. Não de que ele ficasse, mas de que descobrisse a verdade. Que naquele jantar eu não sentia apenas atração. Senti reconhecimento. E agora ele exigia tudo o que eu mais temia dar. Você vai entender o que me deve em breve. As palavras dele ecoavam na minha cabeça. Uma promessa. Uma ameaça. Uma profecia. E no fundo do meu peito, onde eu guardava todos os segredos que nunca tinha contado para ninguém, alguma coisa começou a se mover. Alguma coisa que eu tinha enterrado há 3 anos e que agora, com Mateus do outro lado da porta, estava começando a ressurgir. Eu não sabia o que ia acontecer. Não sabia se ia ter coragem de ser honesto. Não sabia se ia conseguir enfrentar o que ele tinha vindo buscar. Mas uma coisa eu sabia. Minha vida nunca mais seria a mesma. E talvez, só talvez, essa fosse a única certeza de que eu precisava. A certeza que eu tinha durou exatamente até a manhã seguinte. Acordei com cheiro de café. Mateus estava no balcão, segurando uma caneca como se morasse ali. Bom dia, Rafael. Dormiu bem? A voz dele era casual. Casual demais. Como se não tivesse passado a noite inteira na minha sala. Como se não tivesse invadido minha vida com aquela história de vingança que eu ainda não entendia direito. Eu devia ter mandado ele embora na noite passada. Devia ter fechado a porta na cara dele e fingido que nada daquilo estava acontecendo. Mas eu não fiz. Porque uma parte de mim, aquela parte que eu passei 3 anos tentando enterrar, queria que ele ficasse. E agora eu estava pagando o preço. Mateus, a gente precisa conversar. Ele riu, amargo, e bateu a caneca no balcão. Conversar? Sério, Rafael? Agora? A máscara caiu. Só restou raiva. 3 anos, Rafael. 3 anos. 2 deles eu passei do outro lado do mundo, mandando mensagens que você nunca respondeu. Ligações que você nunca atendeu. Você lembra que prometeu que a gente ia manter contato? Eu lembro. Eu lembrava. Do jantar, do joelho dele encostando no meu embaixo da mesa, da forma como ele me olhou na despedida. Que bom. Porque eu também lembro. De cada mensagem que enviei esperando que você respondesse. Ele deu um passo na minha direção. Eu dei um passo para trás. Instinto. Proteção. Mas proteção contra o quê? Contra ele ou contra mim mesmo? Eu estava ocupado. Trabalho, vida. Ele riu de novo, cortante. Ocupado. Claro. Ocupado demais para mandar um oi. Para lembrar que eu existia. Não era assim. Não era assim como, Rafael? Me explica. Porque eu realmente quero entender. Quero entender como você passa de prometer que a gente vai se falar sempre para me apagar completamente da sua vida. Eu não te apaguei. Apagou sim. E a gente sabe disso. Você sabe disso.
Ele cruzou os braços, encostou de novo no balcão, me olhando de um jeito que me fazia sentir nu, vulnerável, como se ele pudesse ver exatamente o que eu estava tentando esconder. E então, ele fez a pergunta que eu passei 3 anos evitando. Você já se questionou sobre sua sexualidade? A pergunta ecoou. Eu não queria te magoar, Mateus. As palavras saíram baixas, quase um sussurro, porque era verdade. Eu não queria, mas eu tinha. E a pior parte era que eu sabia exatamente por que eu tinha feito aquilo. Mateus ficou quieto. Por um segundo, eu pensei que ele ia gritar, que ele ia jogar a culpa na minha cara com toda a força. Mas ele não fez isso. Ele só me olhou. E naquele olhar tinha tanta coisa: raiva, mágoa, decepção e algo mais. Algo que eu reconhecia porque eu sentia a mesma coisa. Você não queria me magoar, mas você me ignorou por 2 anos, Rafael. Você sabe o que isso faz com uma pessoa? Você sabe o que é mandar uma mensagem, esperar mais, e nunca receber nada de volta? Eu sei que eu errei. Errou? Você acha que errou? Rafael, você não errou. Você escolheu. Você escolheu me cortar da sua vida. E eu quero saber por quê. Ele deu mais um passo na minha direção. Dessa vez eu não recuei. Não porque eu estava com coragem, mas porque eu senti que se eu fugisse de novo, eu ia perder a última chance de ser honesto. Comigo mesmo. Com ele. Por que você fez isso? O que eu fiz? Nada. Então por quê? Porque eu tive medo. O peso da verdade caiu sobre nós. Medo de quê? De descobrir algo sobre mim que mude tudo. Eu repeti as palavras que tinha pensado mais cedo. Mas dessa vez, elas eram direcionadas a ele. E pela primeira vez, eu senti que talvez, só talvez, ele entendesse. Ele ficou em silêncio, então sussurrou. Você não foi o único que sentiu algo naquela noite. Meu coração falhou. Não era só coisa da minha cabeça. Mateus, eu. Não. Deixa eu terminar. Você não foi o único que ficou confuso. Você não foi o único que não sabia o que fazer. A diferença é que eu tentei. Eu tentei manter contato. Eu tentei te mostrar que ainda me importava. E você fugiu. Ele tinha razão. Toda a razão do mundo. E eu não tinha defesa. Não tinha desculpa. Só tinha a verdade crua e honesta. Eu fugi porque não sabia lidar. Porque tudo aquilo era novo demais. Assustador demais. Porque olhar para você e sentir o que eu sentia era a coisa mais errada e mais certa ao mesmo tempo. E eu não conseguia processar isso. Mateus balançou a cabeça, passou a mão pelo cabelo, soltou um suspiro longo. Você sabe quantas vezes eu pensei em desistir de você? Quantas vezes eu disse para mim mesmo que não valia a pena, que você não se importava, que eu devia te esquecer? Quantas? Todas. Todos os dias. Mas eu não consegui. Ele olhou direto para mim. E naquele momento, eu vi tudo. A vulnerabilidade que ele tentava esconder atrás da raiva. A mágoa que ele carregava. E a esperança. Uma esperança pequena, frágil, mas ainda viva. Por que não conseguiu? Porque eu precisava saber se o que eu senti naquela noite foi real. Se você sentiu também. Se eu não estava louco por ter ficado pensando em você por 3 anos. Mesmo quando você me tratou como se eu não existisse. Você não estava louco. Então me diz, Rafael. Me diz o que você sentiu. Eu te olhei e senti que minha vida nunca mais ia ser a mesma. Senti que se eu me aproximasse de você, eu ia ter que admitir coisas sobre mim que eu não estava pronto para admitir. E eu tive medo. Muito medo. E agora? Agora eu ainda tenho medo. Mas você está aqui. E eu não sei mais como fugir. O silêncio voltou. Mas dessa vez era diferente. Não era um silêncio pesado, carregado de mágoa. Era um silêncio cheio de possibilidades. De coisas não ditas que estavam prestes a serem reveladas. Mateus deu mais um passo. Agora, a gente estava tão perto que eu podia sentir o calor dele. Podia ver cada detalhe do rosto dele. Cada traço que eu tinha tentado esquecer. Você não precisa fugir mais, Rafael. Eu quero acreditar nisso. Então acredita. Ele levantou a mão, como se fosse tocar meu rosto. Mas parou no meio do caminho, como se estivesse me dando a chance de recuar.
de fugir de novo. Mas eu não fugi. Dessa vez, eu fiquei. E quando ele finalmente encostou a mão no meu rosto, eu senti algo que eu tinha passado 3 anos negando. Algo que eu não podia mais esconder. Eu senti que estava em casa. Mateus se aproximou mais. Tão perto que nossos rostos estavam a centímetros de distância. Tão perto que eu podia sentir a respiração dele. Você sabe por que eu vim aqui, Rafael? Não foi por vingança. Foi porque eu precisava saber. Precisava saber se o que eu senti foi real. Se você sentiu também. Se ainda há alguma chance. E há. A voz dele saiu baixa, vulnerável, carregada de uma esperança que me partiu o coração. Eu não sei, mas eu quero descobrir. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar. E no momento em que eu disse, senti que tinha passado de um ponto sem volta. Não tinha mais como voltar atrás. Não tinha mais como fingir que nada daquilo estava acontecendo. Mateus sorriu. Não foi um sorriso cheio. Foi um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Então, a gente vai descobrir juntos. Ele afastou a mão do meu rosto, deu um passo para trás, pegou a caneca de café que tinha deixado no balcão. Mas antes, você vai me explicar direitinho por que diabos você me ignorou por 2 anos. Porque eu mereço essa verdade, Rafael. Toda ela. E eu sabia que ele tinha razão. Ele merecia. E pela primeira vez em 3 anos, eu estava pronto para ser honesto. Completamente honesto. Mesmo que isso significasse admitir coisas que eu tinha passado tanto tempo escondendo. Mesmo que isso significasse enfrentar os meus medos de frente. Porque Mateus estava certo. Eu tinha fugido. Tinha me escondido. Tinha escolhido a segurança em vez da verdade. Mas agora, vendo ele ali, esperando por respostas que eu devia ter dado há muito tempo, eu percebi algo. Fugir nunca tinha me protegido. Só tinha me deixado sozinho. E talvez, só talvez, era hora de parar de correr. Tá bom, eu vou te contar tudo. Ele me olhou, esperando. E eu respirei fundo, me preparando para finalmente abrir as portas que eu tinha trancado há tanto tempo. Mas antes que eu pudesse começar, ele disse algo que mudou tudo. Eu passei 3 anos tentando entender o que aquilo significava, me perguntando se tinha imaginado tudo. Agora sei que não. Meu mundo virou de cabeça para baixo. Minhas justificativas desmoronaram. Não era só eu. Nunca tinha sido só eu. E agora eu tinha que decidir o que fazer com essa verdade. Mateus me olhou com uma intensidade que me deixou sem ar. Então, Rafael, o que a gente faz agora? E eu não tinha resposta. Não ainda. Mas uma coisa eu sabia. Não tinha mais volta. Aquelas palavras ficaram suspensas no ar como fumaça. Você não foi o único que sentiu algo naquela noite. Eu não conseguia olhar para ele. Não conseguia processar o que isso significava. Porque se ele também tinha sentido, então os últimos 3 anos não eram sobre ele ser indiferente. Eram sobre nós dois, fugindo da mesma coisa. Mateus se levantou do sofá, passou a mão pelo cabelo de um jeito frustrado e foi até a janela. O calor de janeiro entrava pesado pelo vidro. Mas não era nada comparado com o que eu sentia no peito. O que a gente faz agora? Eu tinha perguntado. E ele não respondeu. Só ficou ali, de costas para mim, os ombros tensos, como se estivesse travando uma guerra interna. Eu me levantei também. Não sabia o que fazer com as mãos. Não sabia o que fazer com nada. Mateus, eu comecei, mas a voz falhou. Ele virou de repente. Eu não vim por vingança. Vim para saber se imaginei tudo. Se aquele olhar no jantar foi real, ou se eu era só um idiota apaixonado. Apaixonado. A palavra caiu como um tiro. Eu não imaginei, eu disse quase sem ar. Não foi imaginação sua. Ele parou, os olhos verdes fixos em mim. Então por que você sumiu? Porque eu tive medo. Eu admiti. E pela primeira vez, senti o peso real daquelas palavras. Tive medo do que eu sentia, do que isso significava. Da nossa família, do meu pai, da sua mãe, de tudo. Mateus deu uma risada amarga. Você acha que eu não tive medo? Você acha que foi fácil para mim perceber que estava apaixonado pelo filho do cara que minha mãe tinha acabado de casar? Que eu olhava para você naquele jantar e queria te conhecer de um jeito que não devia? Ele balançou a cabeça, os olhos marejados. Eu saí do país, Rafael. Fui para longe porque achei que distância ia resolver. Que eu ia te esquecer. E você sabe o que aconteceu?
Eu não consegui falar. Eu passei 2 anos pensando em você. 2 anos me perguntando se você sentia a mesma coisa. Se eu devia mandar uma mensagem. Se eu devia ligar. E você nunca mandou nada. Nada, Rafael. A voz dele quebrou no final. E foi nesse momento que eu entendi. Não era sobre vingança. Nunca foi. Era sobre rejeição. Era sobre ele ter se sentido sozinho com aquilo tudo. Enquanto eu fugia, ele estava do outro lado do mundo, carregando o mesmo peso. Eu devia ter entrado em contato, eu disse. A voz embargada. Eu devia ter sido honesto. Contigo. Comigo mesmo. Mateus limpou o rosto com as costas da mão, tentando esconder que estava chorando. Mas você não foi, ele disse. E eu fiquei lá, achando que era só eu. Que você tinha seguido sua vida e nem ligava. Que eu era patético por ainda pensar em você. Não, eu disse, dando um passo na direção dele. Você não é patético. Eu que fui covarde. Ele me olhou, e naquele olhar tinha tanta dor acumulada que eu senti uma fisgada no peito. Então me diz uma coisa, Rafael. Ele se aproximou. Por que você deixou eu entrar aqui? Por que não me mandou embora quando eu apareci? Porque eu também precisava saber, eu admiti. Precisava saber se ainda sentia a mesma coisa. E sente? Eu fechei os olhos. Respirei fundo. E quando abri de novo, ele estava mais perto. Sim. A palavra saiu baixa, mas firme. Mateus ficou parado, processando. E então ele deu uma risada curta, sem humor. Que bagunça, né? A gente passa 3 anos correndo disso e agora tá aqui, admitindo tudo de uma vez. É, eu concordei, tentando um sorriso fraco. A gente é péssimo nisso. Nisso o quê? Em ser honesto. Ele sorriu de lado, mas ainda tinha tristeza ali. Então a gente precisa melhorar. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era pesado. Era denso. Cheio de tudo que a gente tinha acabado de dizer. Parecia uma trégua. Mas tréguas, por definição, têm prazo de validade. As horas passaram devagar. A gente conversou sobre outras coisas, tentando aliviar a tensão. Sobre os 2 anos que ele passou fora. Sobre o trabalho dele como fotógrafo. Sobre a minha rotina de marketing, que era tão monótona que eu nem sabia direito como descrever. Mas a conversa real não era sobre isso. Era sobre o que ficou no ar. Sobre o que a gente tinha confessado. Sobre o que ainda não sabíamos como lidar. Quando a noite caiu de verdade, Mateus estava esparramado no sofá, folheando o celular distraído. Eu fiz café, mais por ter algo para fazer do que por querer. Mas eu não conseguia parar de pensar. Ele tinha vindo até aqui. Tinha arriscado tudo. E eu? Eu tinha passado 3 anos me escondendo. Rafael? A voz dele me tirou dos pensamentos. Eu me virei. Posso usar sua varanda? Claro. Ele saiu pela porta de vidro e eu fiquei ali, segurando a xícara quente nas mãos. Pensei em deixar ele sozinho, mas algo me puxou. Saí também. A noite em São Paulo estava abafada, mesmo com a brisa leve que vinha da rua. Mateus estava apoiado no parapeito, olhando para a cidade lá embaixo. As luzes de Vila Madalena piscavam como pequenos sinais de vida. Eu me apoiei ao lado dele, mas mantive distância. Seguro. Bonito daqui, ele disse, sem olhar para mim. É. Eu gosto desse horário. Quando tudo fica mais quieto. Ele assentiu, pensativo. Depois de um tempo, falou de novo. Sabe o que é estranho? Ele virou a cabeça, me encarando. Eu passei tanto tempo imaginando esse momento. Imaginando o que eu ia dizer. Como eu ia te confrontar. Como eu ia fazer você sentir o que eu senti. Ele deu uma risada baixa, sem alegria. Mas agora que tô aqui, só me sinto... cansado. Cansado de quê? De carregar isso sozinho. Eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Eu também. Ele me olhou, surpreso. Mesmo? Porque da onde eu tava, parecia que você tava bem. Que tinha seguido em frente. Eu balancei a cabeça. Eu não segui em frente, Mateus. Eu só. Empurrei tudo para baixo do tapete. Fingi que não existia. Que aquele jantar nunca tinha acontecido. Que você nunca tinha existido para mim daquele jeito. E funcionou. Não. A gente ficou em silêncio de novo. Mas era um silêncio diferente. Mais próximo.
como se finalmente a gente estivesse do mesmo lado. Você tem medo do que isso significa? Ele perguntou, a voz baixa. Tenho, eu admiti. Muito. Porque não é só sobre a gente, né? É sobre a família. Sobre como todo mundo vai reagir. Sobre como a gente explica isso. Mateus assentiu devagar. Eu também tenho medo. Mas sabe o que eu tenho mais medo? Ele me encarou. De passar mais 3 anos fingindo que não sinto nada. De voltar para minha vida e olhar para trás daqui a 5, 10 anos e me arrepender de não ter tentado. As palavras dele me atravessaram. Porque ele tinha razão. Eu tinha passado 3 anos com medo. E onde isso tinha me levado? Aqui, no mesmo lugar. Só que pior, porque agora eu sabia que ele sentia o mesmo. E eu tinha desperdiçado todo esse tempo. Eu não quero mais fugir, eu disse. E a voz saiu firme. Não quero mais passar anos fingindo. Mateus virou o corpo na minha direção, apoiando o cotovelo no parapeito. O rosto dele estava próximo o suficiente para eu ver cada detalhe. Os olhos verdes, a linha da mandíbula, a tatuagem do obturador no antebraço esquerdo. Então o que você quer? E eu não soube responder. Porque a verdade era complicada. A verdade era que eu queria ele. Queria conhecer ele de verdade. Queria saber como era estar com alguém que me entendia daquele jeito. Mas também tinha medo de tudo que vinha junto. Eu quero ser honesto, eu disse, finalmente. Quero tentar, mesmo sem saber como. Mateus me observou por um longo momento. Então, devagar, ele moveu a mão pela grade, até ela ficar perto da minha. Meu coração disparou. Eu olhei para baixo. A mão dele estava a centímetros da minha. Eu só precisava mover um pouco. Só um toque. Só uma confirmação de que isso era real. Que a gente podia tentar. Minha mão se moveu. Quase por instinto. Os dedos roçaram os dele. E naquele segundo, o mundo parou. Mas então o medo voltou. Rápido. Intenso. E eu recuei. Mateus percebeu. Ele não disse nada. Só me olhou. Fixo. Intenso. Como se estivesse esperando para ver o que eu ia fazer. E eu não sabia, porque eu queria tocar ele. Queria pegar aquela mão e segurar. Queria ser corajoso. Mas tinha uma parte de mim que ainda estava travada. Mateus segurou meu olhar por mais alguns segundos. Então, devagar, ele virou de volta para o parapeito, apoiando os 2 braços e olhando para a cidade. Mas algo tinha mudado. Porque ele tinha visto. Tinha visto que eu quase tinha tocado. Que eu tinha chegado perto. E que eu tinha recuado. A gente ficou ali, em silêncio, lado a lado na varanda, enquanto São Paulo respirava lá embaixo. E eu não conseguia parar de pensar naquele quase. Naquele toque que não aconteceu. Naquele momento em que eu podia ter sido corajoso. Mas escolhi o medo. Quando a gente voltou para dentro, Mateus disse que ia dormir. Eu acenei, disse boa noite, e fui pro meu quarto, achando que a parte difícil tinha acabado. Eu estava errado. Mas eu não dormi. Fiquei deitado, olhando pro teto, repassando cada segundo daquela noite. Cada palavra. Cada olhar. E principalmente aquele momento na varanda. Quando a mão dele estava ali, esperando. E eu recuei. Por quê? Eu me perguntei. Por que eu não consegui? Porque eu ainda estava com medo. Medo de que isso fosse real demais. De que tocar ele significasse aceitar tudo. Aceitar que eu sentia algo que não devia. Aceitar que a gente tinha um futuro complicado pela frente. Mas também porque, pela primeira vez em 3 anos, eu não estava sozinho nisso. Ele sentia o mesmo. E aquilo mudava tudo. Eu peguei o celular, abri a gaveta da mesinha de cabeceira e olhei para a foto que eu guardava lá. Uma foto que eu tinha tirado escondido naquele primeiro jantar, 3 anos atrás. Mateus rindo de algo que meu pai tinha dito, o rosto iluminado pela luz quente da sala de jantar. Eu nunca tinha deletado. Nunca tinha conseguido. Porque no fundo, eu sempre soube. Eu nunca tinha seguido em frente. E agora, com ele aqui, dormindo no quarto ao lado, eu precisava decidir. Continuar fugindo. Ou finalmente enfrentar. Eu olhei para a foto mais uma vez antes de guardar o celular. Mateus rindo naquele primeiro jantar. A luz quente da sala de jantar iluminando o rosto dele de um jeito que eu nunca tinha esquecido. 3 anos.
3 anos guardando essa foto como se fosse um segredo vergonhoso. 3 anos fingindo que eu tinha seguido em frente. Eu saí do quarto e encontrei Mateus na cozinha, preparando café. Ele tinha acabado de acordar, o cabelo bagunçado, usando uma camiseta velha que marcava os ombros de um jeito que eu precisei forçar meus olhos a desviar. "Dormiu bem?" Ele perguntou sem olhar para mim. "Mais ou menos." Ele serviu 2 xícaras em silêncio. O clima entre a gente estava diferente desde a conversa da varanda. Menos hostil, talvez, mas mais perigoso também, porque agora não tinha mais raiva para esconder o resto. "Rafael", ele disse, finalmente se virando para mim. "Eu preciso te perguntar uma coisa." Meu estômago apertou. "Pode perguntar." "Por que você realmente nunca me procurou?" Ele cruzou os braços, encostando na bancada. "E não me vem com aquela história de trabalho e rotina. Eu quero saber o motivo de verdade." Eu segurei a xícara com as 2 mãos, sentindo o calor queimar a palma. Qualquer desculpa que eu desse agora ia soar falsa, e eu estava cansado de mentir, cansado de fugir. "Porque eu tinha medo", eu disse, baixo. "Medo de quê?" Eu respirei fundo. "De você." Mateus franziu a testa, confuso. "De mim?" "Rafael, eu nunca te fiz nada. Eu só..." "Não é isso." Eu coloquei a xícara na mesa antes que minhas mãos tremessem demais. "Eu tinha medo do que eu sentia quando estava perto de você. O silêncio que caiu entre a gente foi tão pesado que eu senti o peso físico dele." Mateus não se mexeu. Só me olhou com aqueles olhos verdes que sempre me desmontavam por dentro. "Do que você sentia?" Ele repetiu devagar, como se estivesse testando as palavras na boca. Eu forcei as palavras a saírem. Naquele primeiro jantar. E quando você entrou na sala, eu parei, tentando encontrar coragem que eu nunca tinha tido antes. Eu senti algo que não deveria sentir. E o que era? Atração. A palavra ficou suspensa no ar entre a gente. Mateus não falou nada. Só continuou me olhando, a expressão impossível de decifrar. "Eu sei que é errado." Eu continuei, as palavras saindo rápido agora, como se eu precisasse colocar tudo para fora antes de perder a coragem. "Eu sei que a gente é. Que nossos pais são casados, que tecnicamente a gente é família agora. Eu sei de tudo isso, e foi exatamente por isso que eu me afastei." "Rafael..." "Não, deixa eu terminar." Eu passei a mão pelo cabelo, nervoso. "Quando você foi embora pro exterior, eu achei que ia ser mais fácil. Que com a distância, isso ia passar. Mas não passou. E quando você mandava mensagem, quando perguntava se eu estava bem, eu não conseguia responder porque cada vez que eu via seu nome na tela do celular, tudo voltava. Eu ri, mas não tinha nada de engraçado. Então eu parei de responder. Parei de olhar. Parei de pensar. Ou pelo menos eu tentei. Mateus deu um passo na minha direção. "E você acha que foi fácil para mim?" Eu levantei os olhos para ele, surpreso. "O quê? Você acha que foi fácil para mim te ver naquele jantar e sentir o que eu senti?" A voz dele estava carregada de algo que eu nunca tinha ouvido antes. Algo cru. Vulnerável. "Você acha que eu fui pro exterior só por trabalho?" Meu coração disparou. "Mateus, eu fui embora porque eu não sabia o que fazer com o que eu estava sentindo por você." Ele deu mais um passo. Agora a gente estava a menos de 1 metro de distância. "E quando eu voltei, eu precisava saber se você tinha sentido a mesma coisa. Se eu não tinha imaginado aquele olhar que você me deu naquela noite. Eu não conseguia respirar direito. Toda essa história de vingança." E eu disse devagar. "Era mentira." Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado. Ou não, sei lá. Eu estava machucado, sim. Mas não era sobre você me ignorar. Era sobre você me ignorar quando eu achava que talvez você sentisse o mesmo. Meus joelhos estavam fracos. Eu senti. Eu admiti, a voz saindo rouca. Eu senti a mesma coisa. Mateus fechou os olhos por um segundo, como se estivesse tentando processar. Quando abriu de novo, a intensidade no olhar dele me desarmou completamente. "Então por que você ficou calado?" "Porque eu achava que era só eu. Porque eu achava que era errado. Porque eu tinha medo que se eu admitisse, tudo ia desmoronar. E agora?" Ele deu o último passo que separava a gente. Agora eu conseguia sentir o calor do corpo dele. "Você ainda acha que é errado?"
Eu deveria dizer que sim. Deveria recuar. Deveria colocar a parede de volta entre a gente. Mas eu estava cansado de ter medo. Eu não sei o que é certo ou errado mais, eu disse sincero. Eu só sei que eu nunca consegui te esquecer. Mateus soltou o ar devagar, como se estivesse segurando a respiração esse tempo todo. Eu também não. A gente ficou ali, parado, tão perto que eu podia ver as pequenas manchas douradas nos olhos verdes dele. Tão perto que eu podia sentir a respiração dele contra a minha pele. Nenhum de nós se mexeu. Nenhum de nós sabia o que fazer com essa verdade agora que ela estava exposta. Rafael, Mateus disse, a voz baixa. Se a gente não fosse. Se nossos pais não tivessem casado. Se a gente tivesse se conhecido de outro jeito. Você... Ele parou, como se não soubesse como terminar a frase. Você deixaria isso acontecer? Ele perguntou finalmente. Você se permitiria querer isso? Eu abri a boca para responder, mas nada saiu. Porque eu não sabia. Ou talvez eu soubesse e tinha medo demais de admitir. A verdade era que a gente não tinha se conhecido de outro jeito. A verdade era que existia uma complicação real entre a gente. Uma complicação que não ia desaparecer só porque a gente tinha admitido o que sentia. Mas ao mesmo tempo, olhando para os olhos dele agora, sentindo o peso dessa confissão entre a gente, eu sabia uma coisa com absoluta certeza. Eu queria. Eu sempre tinha querido. E agora que Mateus tinha confessado que sentia o mesmo, não tinha mais como voltar atrás. Não tinha mais como fingir que isso não existia. Eu não sei se a gente deveria, eu disse finalmente, a voz saindo fraca. Mas você quer? Eu fechei os olhos. Sim. Quando abri de novo, Mateus estava me olhando de um jeito que fez meu peito apertar. Então a gente precisa decidir, ele disse. Se a gente vai continuar fingindo que não sente nada, ou se a gente vai ter coragem de ser honesto sobre isso. E se for um erro? E se não for? Eu não tinha resposta para isso. Mateus levantou a mão devagar, como se estivesse me dando tempo para recuar. Mas eu não recuei. E quando os dedos dele tocaram de leve no meu rosto, eu parei de respirar. Eu não vim aqui para te machucar, ele disse, suave. Eu vim porque eu precisava saber se eu estava sozinho nisso. E agora eu sei que não tô. Mateus, você não precisa decidir nada agora. Ele abaixou a mão, mas não se afastou. Mas eu não vou mais fingir que não sinto isso. Eu já fingi por tempo demais. Eu engoli seco. E se isso destruir tudo? E se salvar? A pergunta dele ficou suspensa no ar entre a gente, pesada e impossível de ignorar. Mateus deu um passo para trás, finalmente criando distância. Mas o olhar dele não saiu do meu. Pensa sobre isso, ele disse. Porque eu não vou ficar aqui para sempre, Rafael. Em algum momento, eu vou ter que ir embora de novo. E quando isso acontecer, eu preciso saber se você vai me deixar ir. Ou se vai ter coragem de me pedir para ficar. Ele saiu da cozinha, me deixando sozinho com o café esfriando e o peso da verdade que a gente tinha finalmente colocado para fora. Eu encostei na bancada, tentando processar tudo o que tinha acabado de acontecer. Mateus sentia o mesmo. Ele sempre tinha sentido. E agora que eu sabia disso, não tinha mais como voltar atrás. A pergunta que ficava era simples, mas aterrorizante. O que eu ia fazer com essa informação? Eu podia continuar com medo. Podia deixar ele ir embora de novo, como tinha feito 3 anos atrás. Podia escolher a segurança da distância e passar o resto da vida me perguntando, e se? Ou, eu podia ter coragem. Coragem de admitir que eu queria isso, mesmo sabendo que era complicado. Coragem de arriscar. Coragem de ser honesto, não só com ele, mas comigo mesmo. Eu olhei para o celular em cima da mesa. A tela estava apagada, mas eu sabia que se eu abrisse, a foto ainda estaria lá. Mateus rindo. Mateus iluminado. Mateus do jeito que eu sempre tinha guardado no fundo da mente, mesmo quando tentava esquecer. Eu nunca tinha conseguido esquecer. E talvez fosse hora de parar de tentar. Eu peguei o celular e abri a gaveta da mesinha de cabeceira onde eu sempre guardava coisas importantes. Coisas que eu não queria perder. Coloquei o celular lá dentro, junto com a foto. Mas dessa vez, eu não fechei a gaveta. Deixei aberta. Porque eu estava cansado de esconder. Cansado de trancar o que eu sentia como se fosse algo vergonhoso. Mateus tinha razão. Em algum momento, ele ia embora.
E quando isso acontecesse, eu precisava decidir. Deixar ir. Ou ter coragem de pedir para ficar. Eu olhei para o corredor, onde Mateus tinha desaparecido. O apartamento estava silencioso, mas eu conseguia sentir a presença dele. Conseguia sentir a mudança no ar. A verdade estava exposta agora, e não tinha mais como fingir que ela não existia. Eu respirei fundo, tentando acalmar o coração que ainda batia descompassado. Pela primeira vez em 3 anos, eu não sabia o que ia acontecer. Mas pela primeira vez em 3 anos, eu também não estava fugindo. E talvez isso já fosse um começo. Mas eu mal sabia que a prova de fogo viria ao cair da noite. A noite já tinha chegado fazia tempo. São Paulo estava lá embaixo, aquela mistura caótica de barulho e luz que eu sempre achei reconfortante. Mas ali, naquela varanda, parecia que o mundo tinha diminuído até caber só eu e o Mateus. Ele não tinha ido embora depois da nossa conversa. Não tinha saído batendo a porta, não tinha jogado na minha cara que eu era um covarde. Só ficou ali, sentado na cadeira de vime que eu nunca usava, olhando para a cidade como se estivesse procurando alguma coisa que nem ele sabia o que era. Eu estava apoiado na grade, tentando juntar coragem para falar o que precisava ser dito. Porque tinha uma coisa que eu ainda não tinha admitido em voz alta. Nem para ele, nem para mim mesmo. E era justamente essa coisa que estava presa na minha garganta desde aquela primeira noite, 3 anos atrás, quando nossos pais sentaram todo mundo para jantar, e eu olhei para o Mateus pela primeira vez. Eu lembro de cada detalhe daquela noite. A camisa verde dele. O jeito que ele passou a mão no cabelo quando minha madrasta apresentou a gente. Os olhos verdes encontrando os meus e ficando ali. Tempo demais para ser só educação. Eu lembro de pensar: não, isso não pode estar acontecendo. Mas estava. E eu passei 3 anos inteiros fingindo que não estava. Rafael. A voz dele me tirou dos pensamentos. Grave, cansada. Não era mais aquela voz desafiadora de quando ele chegou aqui. Agora tinha algo diferente. Algo mais real. Fala, eu disse, sem virar para ele. Você ainda tá com medo? A pergunta me pegou de jeito. Não porque eu não esperava, mas porque a resposta era óbvia demais. Óbvio que eu tô, eu respondi. Medo de tudo. Do que isso significa. Do que as pessoas vão pensar. Do que nossos pais vão dizer. Medo de estragar tudo só porque eu não sei controlar o que eu sinto. Eu ouvi o barulho da cadeira quando ele se levantou. Os passos dele se aproximando. E aí ele estava do meu lado, apoiado na grade também. Tão perto que eu conseguia sentir o calor do corpo dele. E se a gente não precisasse controlar? Ele perguntou baixinho. Eu virei o rosto para ele. E foi um erro. Porque os olhos dele estavam fixos em mim, com aquela intensidade que sempre me desarmava. E tinha algo novo ali. Algo que parecia esperança. Não é tão simples assim, eu disse, mas a minha voz saiu fraca, sem convicção. Por que não? Ele insistiu. A gente não é criança, Rafael. A gente não fez nada de errado. A gente só sentiu. Sentiu, eu repeti, como se testar a palavra na minha boca fosse me ajudar a entender o peso dela. Mateus deu um meio sorriso. Não era de felicidade, era de reconhecimento. Como se ele finalmente tivesse ouvindo o que precisava ouvir. Você sabe quando foi que eu percebi? Ele perguntou. Quando? Naquela noite. Na casa dos nossos pais. Você evitou olhar para mim o jantar inteiro. E eu achei que era porque você não gostava de mim. Mas aí, quando a gente foi embora, você olhou para mim no corredor. Foi só um segundo. Mas eu vi. Meu estômago apertou. Viu o quê? A mesma coisa que eu estava sentindo. Eu não consegui responder, porque ele estava certo. E admitir isso em voz alta parecia cruzar uma linha que eu não sabia se estava pronto para cruzar. Por que você foi embora? Eu perguntei, mudando de assunto. Para a Europa. Por que você aceitou aquele trabalho? Ele hesitou. Passou a mão no cabelo, igual fazia sempre que estava nervoso. Porque eu precisava de distância, ele admitiu. Eu achei que se eu ficasse longe tempo suficiente, eu ia parar de pensar em você daquele jeito. E parou? Não. A resposta veio rápida, sem rodeios, e o jeito que ele me olhou quando disse aquilo fez meu coração disparar. Eu tentei, Rafael. Tentei de tudo. Conheci gente, saí, me joguei no trabalho. Mas toda vez que eu via uma foto de São Paulo, toda vez que alguém falava em português,
Toda vez que eu acordava e lembrava que você existia em algum lugar do mundo, era como se nada do que eu fizesse fosse suficiente para te tirar da minha cabeça. Eu engoli seco. As palavras dele estavam me desmontando por dentro. E aí você voltou, eu disse. E aí eu voltei. E veio até aqui para quê? Para se vingar? Para me fazer sentir culpado? Ele balançou a cabeça devagar. Eu vim porque eu precisava saber. Saber o quê? Se eu era louco. Se eu tinha inventado tudo na minha cabeça. Se aquilo que eu senti naquela noite era real. Ou se era só eu. Eu fechei os olhos. Porque eu sabia exatamente do que ele estava falando. E era real. Sempre foi real. Mateus, não precisa falar nada agora. Ele interrompeu. Eu só precisava que você soubesse. E foi nesse momento que o céu desabou. Literalmente. Eu senti a primeira gota no rosto. Depois outra. E em menos de 10 segundos, a chuva de verão que São Paulo conhece tão bem caiu com força total, encharcando tudo. Caralho! Eu gritei, tentando cobrir a cabeça com as mãos. Mateus deu uma risada genuína, daquelas que eu não ouvia dele fazia anos. Vem! Ele gritou, puxando meu braço. A gente correu para dentro. Fechei a porta de vidro atrás de nós, mas já era tarde. A gente estava completamente molhado. O ar-condicionado estava ligado. E de repente, o frio me atingiu. Mas não era só o frio do ambiente. Era outra coisa. Era a proximidade dele. A gente estava ali, no meio da minha sala, pingando água no chão, respirando rápido. E o silêncio voltou. Mas era diferente de todos os silêncios que já tinham existido entre nós. Esse silêncio não era desconfortável. Esse silêncio era expectativa pura. Eu olhei para ele. Para a camisa molhada grudada no corpo. Para o cabelo bagunçado. Para as gotas de água escorrendo pelo rosto. E ele me olhava da mesma forma. A gente devia trocar de roupa, eu disse, mas não me mexi. Deveria, ele concordou. Mas também não se mexeu. E aí aconteceu. Não sei quem deu o primeiro passo. Talvez tenha sido ele. Talvez tenha sido eu. Talvez a gente tenha se movido ao mesmo tempo, como se alguma força invisível tivesse puxado a gente para o mesmo lugar. Mas de repente, ele estava mais perto. E eu estava mais perto. E a distância entre nós era tão pequena que eu conseguia ver cada detalhe do rosto dele. A respiração dele batendo no meu rosto. Os olhos verdes fixos nos meus. O peito subindo e descendo. Rápido, nervoso. Eu vi quando ele abaixou o olhar para os meus lábios. E foi como se todo o ar da sala tivesse sumido. Rafael, ele sussurrou. E eu sabia o que ia acontecer. Eu sabia o que ele ia fazer. E pela primeira vez em 3 anos eu não estava pensando em fugir. Ele se inclinou, só um pouquinho. O suficiente para eu sentir que se eu quisesse, era só fechar a distância. E eu queria. Deus, como eu queria. Mas no último segundo, no último momento antes de tudo mudar para sempre, eu virei o rosto. E os lábios dele roçaram na minha bochecha. Eu senti ele congelar. E quando eu abri os olhos, o que eu vi me partiu por dentro. Mateus tinha recuado. As mãos tremendo. Os olhos marejados. E a expressão no rosto dele era de uma dor tão crua, tão exposta, que eu quase não conseguia aguentar olhar. Desculpa, eu disse, a voz saindo quebrada. Eu não consigo. Ele balançou a cabeça, passando as mãos pelo rosto como se quisesse apagar o que tinha acabado de acontecer. Não, ele disse, a voz trêmula. Desculpa, eu não devia ter. Eu não devia ter tentado. Não é isso, eu tentei explicar. Não é que eu não queira. É que eu... Tem medo, ele completou amargo. Eu sei, você já disse. E então algo quebrou nele. Eu vi acontecer. Vi o momento exato em que todas as defesas que ele tinha construído desde que chegou aqui desmoronaram de uma vez. Ele se afastou, encostou na parede e deslizou até sentar no chão, as mãos cobrindo o rosto, os ombros tremendo. Mateus, eu vim até aqui, ele começou, a voz abafada, porque eu precisava saber. Eu precisava saber se eu era o único. Se eu tinha criado tudo isso na minha cabeça. Se eu era louco por sentir o que eu sinto por você. Ele levantou o rosto. E os olhos dele estavam vermelhos, molhados, completamente vulneráveis. 2 anos, Rafael.
2 anos inteiros eu fiquei longe esperando que isso passasse. Que eu acordasse um dia e parasse de pensar em você. Que eu conhecesse alguém e finalmente conseguisse seguir em frente. Mas não aconteceu. E sabe por quê? Eu não conseguia falar. Só conseguia olhar para ele, sentindo meu coração se despedaçar. Porque eu não conseguia te esquecer. Não conseguia esquecer aquele olhar no corredor. Não conseguia esquecer a sua voz. O jeito que você ria. O jeito que você ficava nervoso quando alguém te elogiava. Eu guardei tudo isso dentro de mim como se fosse a única coisa que eu tinha de real. Ele limpou o rosto com a manga da camisa molhada. E aí eu voltei. E vim até aqui. E você me confirmou que eu não estava louco. Que você sentiu também. E eu achei que talvez a gente pudesse. A voz dele falhou, e ele fechou os olhos, respirando fundo. Mas você tem razão. É complicado demais. É errado demais. E eu não posso te forçar a nada. Eu me agachei na frente dele, as minhas mãos tremendo tanto quanto as dele. Mateus, olha pra mim. Ele abriu os olhos. Não é errado, eu disse com toda a convicção que eu consegui juntar. O que eu sinto por você nunca foi errado. Eu tenho medo de estragar tudo. De perder você. De perder a minha família. De não saber lidar com isso. Então me diz o que você quer, ele pediu, a voz baixa, desesperada. Porque eu não aguento mais ficar nesse limbo. Eu preciso saber, Rafael. Eu preciso saber se tem alguma chance. Ou se eu preciso ir embora para sempre e tentar te esquecer de verdade. Ele segurou meu rosto com as 2 mãos. E o toque dele era quente, firme, real. Eu não vou te pressionar, ele continuou. Eu não vou te obrigar a nada. Mas eu não vou embora daqui sem uma resposta. Sem saber o que você realmente quer. Os olhos verdes dele me prenderam. E eu vi ali tudo o que eu tinha tentado ignorar durante 3 anos inteiros. Eu vi medo. Eu vi esperança. Eu vi dor. Eu vi desejo. E eu vi amor. Eu não vou embora até você ser honesto comigo. Ele sussurrou. Honesto de verdade. Sobre o que você sente. Sobre o que você quer. Ele soltou meu rosto devagar, como se cada segundo de contato doesse fisicamente. Então pensa bem, Rafael, porque a próxima vez que você falar, eu vou acreditar. E se você disser que não quer nada comigo, eu vou aceitar. E vou embora. Para sempre. Ele se levantou, deixando eu ali agachado no chão da sala, encharcado, confuso, aterrorizado. E enquanto ele caminhava em direção ao quarto de hóspedes, eu fiquei ali, ouvindo o som da chuva lá fora. Porque pela primeira vez na vida, eu tinha que fazer uma escolha. E dessa vez, não dava para fugir. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, agachado no chão da minha própria sala. A chuva continuava lá fora, martelando contra as janelas como se estivesse tentando me dizer alguma coisa. Ou talvez fosse só o meu coração, que batia tão alto que eu conseguia sentir nas têmporas, no pescoço, nas mãos que tremiam enquanto eu apertava os joelhos contra o peito. A porta do quarto de hóspedes tinha se fechado fazia uns 10 minutos, talvez 15. Eu tinha perdido a noção do tempo. Só sabia que cada segundo que passava era um segundo a menos para eu fazer a escolha que o Mateus tinha me pedido. E pela primeira vez na vida, eu não tinha para onde fugir. Mas antes de te contar o que eu fiz, eu preciso que você entenda uma coisa. Uma verdade dolorosa sobre a natureza humana. Vocês já repararam como a gente passa a vida inteira fugindo de coisas que nem sabemos direito o que são? Tipo, você vê uma situação se aproximando, sente aquele aperto no peito, e a primeira coisa que você faz é criar uma desculpa, inventar um motivo, construir uma parede tão sólida que nem você mesmo consegue enxergar do outro lado. Foi isso que eu fiz durante 3 anos. 3 anos desde aquele jantar de família. 3 anos desde o momento em que o Mateus entrou na minha vida e eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Algo que me assustou tanto que eu passei os 6 meses seguintes evitando olhar diretamente para ele. E quando ele finalmente foi embora, quando ele pegou aquela câmera e foi trabalhar do outro lado do mundo, eu respirei aliviado. Porque se ele estava longe, eu não precisava lidar com aquilo. Só que agora ele estava do outro lado daquela porta. E eu tinha prometido que ia pensar, que ia decidir, que ia finalmente parar de fugir. E a verdade que eu não queria admitir,
Era que eu já sabia a resposta. Eu sempre soube. Me levantei do chão, limpando as palmas das mãos na calça. Meu corpo todo doía, como se eu tivesse corrido uma maratona. Mas não era cansaço físico. Era aquele tipo de exaustão que vem de passar anos carregando um peso que você nem sabia que estava segurando. Caminhei até a porta do quarto de hóspedes e fiquei ali parado. A luz estava apagada por baixo da fresta. Será que ele estava dormindo? Será que ele tinha desistido de mim? Bati de leve. Silêncio. Bati de novo. Entra. A voz dele veio abafada, cansada. Abri a porta devagar. O quarto estava escuro. Só a luz do poste da rua entrando pela janela, criando sombras longas nas paredes. O Mateus estava sentado na beirada da cama, de costas para mim, os ombros curvados, a cabeça baixa. Ele parecia menor assim, mais frágil. Como se toda aquela confiança, toda aquela certeza que ele tinha demonstrado nos últimos dias tivesse evaporado. E foi isso que me quebrou. Mateus. Ele não se virou. Se você veio me dizer que não quer nada comigo, só fala logo, tá? Eu aguento. Já aguentei coisas piores. A voz dele estava rouca, controlada demais. Como se ele estivesse segurando alguma coisa enorme por dentro. Dei mais um passo para dentro do quarto. Eu vim dizer que você estava certo. Ele virou a cabeça de leve, mas não o suficiente para eu ver o rosto dele. Certo sobre o quê? Sobre tudo. Respirei fundo, tentando organizar as palavras que tinham ficado presas na minha garganta durante 3 anos. Sobre eu ter fugido. Sobre eu ter ficado em silêncio. Sobre eu ter medo do que eu sinto. Ele finalmente se virou, e mesmo na penumbra do quarto, eu consegui ver os olhos dele brilhando. Não de raiva, de esperança. E isso me aterrorizou e me aliviou ao mesmo tempo. E o que você sente, Rafael? A pergunta mais simples do mundo. A pergunta mais impossível do mundo. Mas eu tinha prometido. Para ele, para mim. Eu sinto que nunca parei de pensar em você desde aquele jantar. As palavras começaram a sair, uma depois da outra, como se alguém tivesse aberto uma comporta. Eu sinto que toda vez que eu via o seu nome aparecer no grupo da família, meu coração acelerava. Eu sinto que passei 2 anos fingindo que não estava esperando você voltar. E eu sinto que quando você apareceu na minha porta, a primeira coisa que eu pensei não foi o que ele tá fazendo aqui, mas sim, como ele ficou ainda mais bonito. O Mateus ficou completamente imóvel, como se qualquer movimento fosse quebrar o momento. Eu sinto medo, Mateus. Muito medo. Medo da minha família descobrir. Medo de estragar tudo. Medo de que isso seja só uma fase, ou uma confusão. Ou sei lá o que a minha cabeça inventa para me fazer recuar. Minha voz falhou, mas eu não parei. Mas eu sinto uma coisa maior do que o medo. Eu sinto que se eu deixar você ir embora de novo, eu vou passar o resto da vida me perguntando, e se? Ele se levantou da cama devagar, como se estivesse testando se eu ia recuar. Mas eu não recuei. Pela primeira vez, eu fiquei parado. E se a gente tentar? Ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. E se a gente parar de fingir que não quer isso? E se a gente só deixar acontecer? Eu ri, mas era um riso sem graça, cheio de nervosismo. Você tá falando como se fosse fácil. Não é fácil. Ele deu mais um passo na minha direção. Mas também não é impossível. A gente não é criança, Rafael. A gente não depende da aprovação de ninguém. E sinceramente, eu cansei de viver minha vida com medo do que os outros vão pensar. Ele parou a poucos centímetros de mim, perto o suficiente para eu sentir o calor dele, perto o suficiente para eu ver cada detalhe do rosto dele iluminado pela luz fraca da rua. Eu não vim aqui para me vingar de você, Rafael. Eu vim porque eu precisava saber se eu estava sozinho nisso. Porque se eu tivesse que carregar isso sozinho pro resto da vida, eu não sei se eu ia aguentar. Sua voz quebrou na última palavra, e foi isso que me destruiu completamente. Porque eu sabia exatamente como era isso. Carregar um sentimento sozinho. Fingir que ele não existe. Enterrá-lo tão fundo que você começa a acreditar que ele não é real. Você não tá sozinho, eu disse. E pela primeira vez, eu acreditei nas minhas próprias palavras. Nunca esteve. Ele fechou os olhos, como se estivesse absorvendo cada sílaba. E quando ele abriu de novo, tinha lágrimas ali. Lágrimas que ele não tentou esconder.
Então me beija. Não foi um pedido. Foi uma entrega. Uma rendição completa. E eu, que tinha passado 3 anos construindo muros, 3 anos fugindo, 3 anos me convencendo de que isso nunca poderia acontecer. Eu me rendi também. Eu o beijei. E não foi como nos filmes. Não teve música dramática no fundo, nem corte cinematográfico perfeito. Foi descoordenado no começo. As mãos dele tremendo quando seguraram meu rosto. A respiração dele falhando contra a minha boca. Foi real, foi imperfeito, foi tudo. Quando a gente finalmente se separou, minha testa estava encostada na dele, as respirações descompassadas, o coração batendo tão forte que eu tinha certeza que ele conseguia ouvir. E agora? Eu sussurrei. Ele deu uma risada baixa, ainda segurando meu rosto como se eu fosse desaparecer. Agora a gente para de fugir. E pela primeira vez em 3 anos eu não senti vontade de correr. Nos dias que se seguiram, a gente não resolveu tudo. Porque a vida real não funciona assim. A gente não acordou no dia seguinte com todas as respostas. A gente não chamou a família e fez um anúncio dramático. A gente não virou um casal perfeito da noite pro dia. Mas a gente começou. Começou a conversar de verdade. Sobre o que a gente queria. Sobre como a gente ia lidar com a família. Sobre o que significava assumir isso. Não só pra todo mundo, mas pra gente mesmo. E tinha momentos difíceis. Claro que tinha. Tipo quando o meu pai ligou e perguntou se o Matheus ainda estava por aqui. E eu travei completamente, sem saber o que dizer. Ou quando a mãe dele mandou mensagem perguntando quando ele ia voltar pra casa dela. E a gente percebeu que não dava mais pra adiar certas conversas. Mas também tinha momentos bons. Momentos em que a gente simplesmente existia. Tomando café da manhã na varanda. Trabalhando um do lado do outro. Ele editando fotos enquanto eu respondia e-mails. Conversando até tarde sobre coisas que não importavam. Só porque a gente podia. E toda vez que eu sentia o medo voltando, toda vez que minha cabeça tentava me convencer de que isso era um erro, eu lembrava do que ele tinha me dito naquela noite. A gente para de fugir. Porque no final, era isso. A vida inteira a gente foge de coisas que assustam. A gente evita conversas difíceis, sentimentos complicados, escolhas que podem mudar tudo. A gente prefere a segurança da mentira do que o risco da verdade. Mas a verdade é que não tem nada mais exaustivo do que viver uma vida que não é sua. E eu tinha vivido assim tempo demais. Então, quando chegou o momento de ter a conversa com a família, a gente teve. Não foi fácil. Teve silêncios constrangedores. Teve perguntas que a gente não sabia responder. Teve gente que não entendeu. Teve gente que precisou de tempo. Mas também teve apoio. De lugares que a gente não esperava. E no final, a gente sobreviveu. Porque a verdade, por mais assustadora que seja, sempre liberta mais do que aprisiona. Hoje, quando eu olho para trás, eu percebo que aquela noite de chuva foi o ponto de virada. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque foi a primeira vez que eu escolhi a verdade ao invés do medo. E se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que coragem não é a ausência de medo. Coragem é sentir o medo e escolher ser honesto mesmo assim. Porque no final, a gente não se arrepende das coisas que a gente faz. A gente se arrepende das coisas que a gente não teve coragem de fazer. Então, se você tá aí, lendo isso, se escondendo de alguma verdade que você sabe que precisa encarar, eu não vou te dizer que vai ser fácil, porque não vai. Não vou te dizer que todo mundo vai entender, porque não vão. Mas eu vou te dizer isso. Vale a pena. Vale a pena acordar de manhã e não precisar fingir. Vale a pena olhar no espelho e reconhecer quem tá olhando de volta. Vale a pena viver uma vida que é realmente sua. E se tiver sorte, terá alguém como o Matheus, que hoje está aqui do lado, editando fotos. De vez em quando ele sorri e pergunta se estou escrevendo sobre ele. Respondo que não. Nós dois sabemos que é mentira. Mas tudo bem. Algumas mentiras só protegem a parte mais bonita da verdade. A parte que é só nossa.